Fala pessoal, tudo bem? Aqui Diogo Almeida, @didazico lá no Twitter, me siga. Vamos para mais um vídeo aqui na TV MN. Hoje a gente vai falar sobre álbum de figurinhas e Léo Duarte. Você vai entender. Quando eu era um garoto e colecionava os álbuns do Campeonato Brasileiro, aqueles álbuns da editora Abril Panini, um dia eu me perguntei por que o time do Flamengo não estava na primeira página, já que era o clube de maior torcida do Brasil. A ordem era alfabética? Não era. No álbum da Copa União, o álbum de 1987, o Internacional era o primeiro, depois vinha o São Paulo, seguido de Atlético Mineiro, e o Flamengo vinha em quinto, depois do Grêmio. Foi aí que eu percebi que a ordem seguia um ranking, o ranking da placar. Eu nem sabia o que significava ranking, mas assim, o Flamengo não era o primeiro e eu fiquei chateado. Nós tínhamos o Zico, a maior torcida, jogávamos no maior estádio do mundo. Os artistas mais populares, sabe, cantores, atores, todo mundo era Flamengo para mim. O Brasil era Flamengo. O Flamengo estava na moda, no topo. O Flamengo era tudo naquela época. E o Flamengo estava na quinta página do álbum do Campeonato Brasileiro. Pro diabo esse álbum, né? Eu pensava. Mas aquilo ficou me incomodando. Uma pulga atrás da minha orelha. O tempo passou. No final da década de 80, o Zico nos deixou ali em 89. Mas o Júnior voltou da Itália, a pedido do seu filho. O vovô garoto desfilava em campo, né? Era o maestro da camisa 5. E nos ajudou a conquistar um título brasileiro de 1992. Todo mundo tenta, mas só o Flamengo é penta. A nossa molecada desafiava todo mundo falando isso. Quando alguém vinha falar alguma coisa do Flamengo, era só a gente soltar essa frase. Ô amigo, todo mundo tenta, mas só o Flamengo é tenta. Até o Brasil tenta e não é penta. Vocês lembram disso? Quem viveu aquela época sabe. Não é possível que agora, depois do título de 92, o Flamengo não estaria na primeira página do álbum do Campeonato Brasileiro de 93. E aí chegou o Campeonato Brasileiro, o álbum foi lançado e eu vi que o Flamengo continuava em quinto lugar. Eu fiquei furioso, né, cara? Eu queria o Flamengo assim, o Flamengo tem que estar em primeiro lugar em tudo, até no álbum de figurinha. Todo mundo tem que pensar assim. Todo mundo tem que pensar assim. Bem, o tempo passou, o Júnior se aposentou, o último herói dos heróis que estavam em campo no Estádio Nacional de Tóquio. Mas 95 veio, né? 94 o Brasil foi tetra e em 95 veio o Romário, o cara que trouxe o tetra para o Brasil um ano antes, considerado o melhor jogador do mundo. As ruas pararam, sabe? Se você assistir as imagens, você vai ver que o Romário desfilou em carro aberto do Corpo de Bombeiros. Foi sensacional e, de novo, o Flamengo estava no topo. 1995 marcava o centenário do clube. O Flamengo montou um timaço com o ataque dos sonhos, Sávio, Romário e Edmundo. Não deu nada certo. O gol de barriga do Renato Gaúcho no estadual,
as últimas colocações no Brasileiro. Em 1996 a confusão continuava, era só crise, maior baixo astral, cara. Despacharam o baixinho para o Valência, entre idas e vindas, a década até que terminou legal em 1999 com o título da Mercosul. Romário foi muito importante, mas não disputou as finais. E eu fui lá no álbum do Campeonato Brasileiro de 2000 e vi que a gente caiu para a 6ª página. É aqui que eu queria introduzir nessa história, nesse nosso papo, as declarações do Léo Duarte, nosso zagueiro atual titular, base, né? Cria da base. Léo Duarte tem 22 anos, nasceu naquele ano, né, que o Sávio foi vendido e que o Romário perdia treinos e até voos porque ficava engarrafado na Grajaú Jacarepaguá. Bom, o Léo Duarte disse na entrevista dessa quinta-feira, 11 de novembro de 2018, para você aí do futuro, que o atual time mudou de patamar, mudou o Flamengo de patamar. Abre aspas. Perguntado se o ano foi desastroso, ele falou: desastroso não. Desastroso não. Chegamos na semifinal da Copa do Brasil, fomos para a segunda fase da Libertadores, estamos brigando pelo título do Brasileiro. Mudamos o Flamengo de patamar. Chegamos perto de títulos. Há alguns anos a briga era na parte de baixo da tabela. Esperamos ser campeões ainda nesta temporada e nas próximas buscaremos mais títulos. Bom, então vamos ver um negócio aqui. Em 2001, quando o Léo Duarte tinha lá seus 5 anos em Mococa, interior de São Paulo, o Brasileiro contou com 28 clubes e o Flamengo foi o 24º da fase de classificação, 2 pontos à frente do Santa Cruz, o primeiro rebaixado. Foi um ano difícil. Em 2002, o Flamengo terminou em 18º, entre 26 clubes. 2003 é um marco, né? 2003 porque foi o primeiro ano em que o Campeonato Brasileiro disputado nessa fórmula dos anos dos pontos corridos foi disputado. Então isso significa que todos agora jogam o mesmo número de jogos e fica ainda mais palpável aferir o nível de sucesso ou de fracasso de um time. O Flamengo fez um Brasileiro meia boca. Terminou em 8º lugar e fez 66 pontos. Não cheirou nem fedeu. Eu acho que em 2004 o Léo Duarte já pensava em ser jogador de futebol. Foi quando o Flamengo passou por maus bocados. Terminou em 17º com 4 pontos à frente do primeiro rebaixado e 39% de aproveitamento. 35 pontos atrás do campeão Santos. Foi só na última rodada, quando goleamos o desinteressado Cruzeiro por 6-2, que nos livramos do risco de rebaixamento. 2004 foi um ano muito maluco, cara. E eu acho que a gente merece falar mais desse ano, dessa temporada, num outro vídeo. Se vocês quiserem um vídeo a respeito, a gente fazendo uma retrospectiva, coloquem aí nos comentários. Então, assim, quando você encher a boca para falar mal do Joel Santana, lembre-se de 2005. O Brasileiro de 2005. Olha, o Brasileiro de 2005 contava com 22 clubes. E a 9 rodadas do fim, o Flamengo estava virtualmente rebaixado. Como era de se esperar, assim, a mídia e as torcidas adversárias estavam mais ligadas no drama do Flamengo
do que na parte de cima da tabela. O nível da chacota era super, ultra, hiper, mega, blaster. Papai Joel foi lá e foi o grande responsável por manter a nossa honra e dignidade. Nunca esqueça disso. Hoje em dia a gente só ostenta aquela frase time grande não cai por causa dele, cara. Ele deu um choque de motivação no time e conseguimos 6 vitórias e 3 empates nas últimas 9 rodadas. E não foi dessa vez que vascaínos, tricolores, botafoguenses, paulistada, minerada, gauchada, desvairada riu da nossa cara. Eu acho que foi o ano onde a gente mais namorou a Série B. Em 2006 foi um ano tranquilo, a gente voltou a vencer um título nacional, né? Desde 92 que a gente não ganhava nada. A gente voltou a ganhar, ganhamos a Copa do Brasil em cima do Vasco, do Renato Gaúcho e do Valdir Papel. E no Brasileirão a gente ficou ali no meio da tabela. Olha, eu amo o Tetatri, eu amo o Pentatri. Não me canso de rever aquele gol do Pet. Mas olha só, enquanto Vasco, Corinthians, São Paulo, Santos, Cruzeiro e até o Atlético Paranaense montavam times competitivos para o Brasileiro e Libertadores, a gente se iludia no início desse século com as levantadas de taça da Ferg. Sem contar que a maioria dos times também estavam reforçando a sua estrutura, inaugurando CTs, revelando jogadores da base e faturando muito mais que a gente. A conquista da Copa do Brasil de 2006, porém, ela criou uma onda otimista que desencadeou bons resultados em 2007 e 2008. Nestes anos, com o apoio da torcida no Maracanã, enchendo o estádio e batendo recordes de média de público, o Flamengo terminou em terceiro em 2007 e em quinto em 2008. Enquanto aqui, no nosso quintal aqui da Baía de Guanabara, a gente continuava levantando taças e molestando Botafogo, Vasco e Fluminense. Mas a gente já não estava tão interessado nas conquistas do Campeonato Carioca. A gente queria mais. E, finalmente, depois de uma arrancada sensacional, veio o Hexa na raça. Depois de 17 anos sem título no Campeonato Brasileiro, na fila, voltamos a ser campeões brasileiros. Olha, eu também não vou me ater aqui ao título de 2009, porque também merece um outro vídeo. Depois de 3 anos de resgate, 2007, 2008, 2009, eu fiquei curioso em saber sobre o ranking da Placar no álbum de figurinhas do Brasileiro de 2010. Os desgraçados fizeram tudo diferente e agora a ordem era alfabética. Então eu abandonei essa coisa de álbum de figurinha. Não tem problema. Eu fui na Wikipédia, novos tempos, né? Internet, fui na Wikipédia e descobri que o Flamengo, no balanço da década de 2000, ficou em 4º lugar. Então, o Flamengo na década de 80 era 5º lugar no ranking da Placar. Na década de 90 terminou ali em 6º. E na década de 2000 ele terminou em 4º. Mesmo com essas fugas de rebaixamento
Enfim, provavelmente alguns critérios foram modificados, os campeonatos não eram mais os mesmos. Ou seja, mesmo lutando alguns anos pelo rebaixamento, o Flamengo se manteve no mesmo patamar. É claro que foi uma década ruim, a pior talvez. Estão dizendo por aí que estes 6 anos de Bandeira são trágicos. Bem, precisamos analisar melhor isso. Assunto para outra hora, mas à luz de uma análise baseada talvez numa perspectiva histórica, na projeção de outros fatores que precisam estar no prato dessa balança crítica em relação a esses 6 anos da Era Bandeira. Mas eu sei que o Léo Duarte já não era um bebê entre 2006 e 2009, quando o Flamengo lutou por título brasileiro, quando o Flamengo lotava o Maracanã, fazia espetáculo, foi campeão brasileiro em 2009, Adriano Imperador, Pet destruindo, fazendo gol olímpico. Em 2010, voltamos a um patamar de bagunça. Né? Assim, foi um ano difícil, o fantasma do rebaixamento começou a nos assolar novamente. Em 2011, a diretoria vendeu a alma para ter Ronaldinho, Thiago Neves, Luxemburgo e companhia. Lembrou até aquele ano de 1995, da chegada de Romário, Edmundo. Deu tudo errado no final? Bem, o Flamengo ganhou o Carioca invicto, mas a gente já não liga para Carioca. E o brasileiro? A gente não teve sustos no brasileiro. Chegamos a ter uma série invicta histórica, recordistas. Então, bem, a gente chegou a sonhar com título, mas teve tanta confusão e problema financeiro que a gente não pode dizer que 2011 foi legal. 2012, o Ronaldinho foi embora. A gente estava na pré-Libertadores, ele chegou a jogar e foi pro Atlético Mineiro. Em 2013 ele foi campeão da Libertadores, né? O Atlético Mineiro finalmente venceu alguma coisa na vida. E enquanto a gente estava chafurdando na lama da bagunça e voltando a namorar a segunda divisão. Bom, a Era Bandeira chegou em 2013, tempos de pagamento de boleto, 2013, 2014, na parte de baixo da tabela, um certo drama, mas passou. Em 2015 já tínhamos um time para fazer um pouco mais do que fez. Em 2016, realmente já poderia ser apontado como um dos favoritos. Em 2017 ainda foi mais ilusão, né, cara? A gente podia ser campeão brasileiro, favorito da Libertadores, e ficamos na primeira fase da competição. Em 2018, alguns apontam que o ano mágico chegou. Bem, Léo Duarte estava iniciando sua carreira no Desportivo Brasil em 2011, o ano do Ronaldinho. Provavelmente não é rubro-negro de infância e bem provavelmente torceu para que o Flamengo fosse rebaixado em algum desses anos aí do passado. Quando era um garoto paulista jogando bola lá na rua. Bom, super normal. Mas não foi esse time atual do Léo Duarte, ele é profissional desde 2016, que mudou o Flamengo de patamar.
Quem mudou o Flamengo de patamar foram os times que entraram em campo com a camisa do Flamengo de 1978 até 1992. O Penta, passando pela Mercosul, o Tri em cima do Vasco e Botafogo, a arrancada mágica de 2009 foram apenas vislumbres de um Flamengo forte. Assim como os anos da fuga de rebaixamento foram vislumbres de um Flamengo fraco. O que o Léo Duarte tem que entender que o time dele, esse atual, de 2016 a 2018, é o time da decepção, do vexame, da pipocada. O que o Léo Duarte tem que entender, e todos os Léos Duartes que podem aparecer daqui para frente com esse discurso, tem que entender é que o Flamengo não era um clube cuja história estava ligada à fuga de rebaixamento, a brigar por não cair, como eu acho que eles estão pensando que era. Ou pior, estão mudando a realidade de maneira a transformar fracasso em sucesso. Não vai colar. Grandes merdas deixar de fugir do rebaixamento. Se você gostou desse vídeo, tasca um like aí embaixo, compartilha, e se você chegou de paraquedas aqui na TV MRN, se inscreva no canal e seja apoiador do mundorubronegro.com. Um abraço, daqui a pouco a gente está de volta.